Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é gravada, em virtude do evento dessa semana. Então, tanto hoje quanto na sexta, não vou aparecer ao vivo, porque eu vou precisar me ausentar de casa nesse horário. Eu não tive como fazer diferente, fugiu a minha alçada. Mas vocês não ficam sem assunto, a gente continua avançando nas questões. Passamos algumas questões, alguns artigos verificando se era possível o intelecto conhecer alguma coisa de imaterial sem antes passar pelos sentidos, digamos assim. Esse foi o tônus de muitos artigos, né? E sempre verificando que, no estado de vida presente, em formando o corpo, a alma só pode chegar a conhecer algo se aquele algo passar pelos sentidos. Então, nós temos uma dependência. O mundo imaterial tem uma submissão intelectual ao mundo material, de modo que a gente precisa dessa matéria bruta para de fato chegar a conhecer alguma coisa. E hoje nós vamos analisar a questão 89, onde São Tomás vai falar para a gente sobre o conhecimento da alma separada. Então, até agora, nós falamos da alma informando o corpo, ok? E verificamos as limitações. Agora, nós vamos falar sobre o conhecimento da alma separada. E o primeiro artigo é o seguinte: será que a alma separada pode chegar a inteligir alguma coisa? Olha que interessante, agora nós vamos ter uma nova dinâmica, certo? A alma separada, pode inteligir alguma coisa? E olha só, há quem defenda que não. E as pessoas que defendem que não dizem que o interior do homem se corrompe depois da morte. Se o nosso interior se corrompe, então o nosso intelecto também estará corrompido. De modo que, apartando-se a alma de nós, uma vez que nosso corpo padeceu, eu não chegaria a conhecer coisa alguma, porque a minha alma não estaria no corpo, o meu intelecto estaria, portanto, corrompido. Além disso, a imaginação e os sentidos deixam de existir quando a alma está separada, o que seria um obstáculo mesmo à questão da operação livre e dinâmica do intelecto, como a gente viu nas últimas questões, certo? E por fim, com relação a esses artigos não, a esses argumentos, se a alma separada intelige, ela precisa fazer isso por meio de algumas espécies específicas. Vejam, aí o dono do argumento vai dizer, olha, tem que ser por certas espécies. Não vai ser por espécies inatas. A gente viu que a nossa alma não intelige por espécies íncitas a nós mesmos, que vieram de fábrica, digamos assim. Porque Aristóteles nos disse que o nosso intelecto é como uma tábua onde nada está escrito, quando nós vemos a vida, certo? Então não vai ser por espécies inatas, não vai ser por meio das espécies que se abstrai das coisas, porque a alma separada, a alma pós-morte, não tem nenhum sentido, não tem imaginação para que eles possam, de fato, dar este aparato para o intelecto, e nem por meio de espécies já abstratas e conservadas na alma. Porque se assim fosse, se essa alma separada inteligisse por essas espécies que já estão na nossa alma desde há muito tempo, quando a gente tinha vida, por exemplo, vida aqui na Terra, as crianças não poderiam inteligir coisa alguma depois da morte. Então, a alma das crianças não poderia conhecer nada, uma vez que elas ainda não tinham operado propriamente o processo de conhecimento, de modo a ter primariamente alguma intelecção, certo? E nem quarta, e nem por meio das espécies divinamente recebidas, porque esse conhecimento não seria natural. E o que a gente está falando aqui o tempo inteiro é do conhecimento natural, como eu falei para vocês na live de ontem. Nós estamos discutindo sobre o conhecimento natural, não conhecimento sobrenatural, não conhecimento da visão beatífica, não conhecimento de Deus mesmo, certo? Então, essas seriam as quatro possíveis espécies, e por nenhuma dessas quatro se encaixaria perfeitamente esse conhecimento da alma separada, tá bom? Porém, Aristóteles diz pra gente que, lá no De Anima, que se a alma pode existir separada, olha, isso aqui é lógico, isso aqui não é teológico. Se a alma pode existir separada, nós sabemos que pode, é porque tem operação própria. Porque não faria sentido a alma existir se esvaziasse a sua operação própria. Para que ela estaria na existência? Não faz sentido. Deus não faz nada por nada, nem se excedendo, nem se privando, certo? Logo, se a alma pode existir separada e tem operação própria, é porque ela deve e pode inteligir. Qual a solução que o Sr. Tomás vai trazer para nós? Olha, nenhum ser opera senão enquanto atual, senão em ato. Nenhum ser opera em potência, certo?
E o modo de operar de qualquer coisa segue o seu modo de ser. Então, eu conheço o ser de uma criatura através da operação que ela está empreendendo. Então, se alguém com seu intelecto dá conta de perceber que o meu intelecto está funcionando através do ato, ela vai logo concluir que eu sou um animal racional e que, portanto, a minha alma é intelectiva e que, portanto, eu tenho impotência e, neste momento que ela está conhecendo em ato, a possibilidade, a faculdade do intelecto abstrair, gerar conceitos, fazer com que eu caminhe para o mundo imaterial, portanto, estável, certo? Então, nenhum ser opera se não for atual. E o modo dessa coisa operar deve vir de verdade, conforme o seu ser, certo? Um é o modo de ser da alma, enquanto unida ao corpo, e outro é o modo de ser da alma quando ela está separada, permanecendo, porém, sempre a mesma natureza. Então, se a alma em si mesma é a mesmíssima coisa, tanto com o corpo quanto separada, nós não podemos mutilar a sua natureza. Embora ela opere de formas diversas, uma vez que temos uma diferença abissal entre a alma unida ao corpo e a alma como um ente singular, digamos assim, nós não podemos alterar a sua natureza. A sua natureza continua ali. E isso é lógico. Não precisa de fé, não precisa de elucubrações mil, nas orações máximas de São Tomás para poder chegar nesse lugar aqui. Certo? Então, o seu modo próprio de inteligir, quando separada do corpo, será justamente o de se voltar para o absolutamente inteligível. E como eu sei disso? Pelas premissas que a gente elencou aqui. Ora, se a alma tem como essência inteligir, e se ela não perde a essência porque não tem corpo, uma vez que ela subsiste, nós já provamos que ela subsiste, ora, ela tem de poder continuar inteligindo porque é sua operação própria. E se não tem mais corpo, ela tem de poder continuar inteligindo através de um outro expediente, fazendo com que, de fato, eu consiga me voltar para aquilo que é absolutamente inteligível, uma vez que não há mais matéria para ser decantada pelas faculdades. Beleza? Será que, próximo artigo, a alma separada intelige substâncias separadas? Será que a nossa alma separada é capaz de inteligir substâncias separadas? Vejam como tudo faz sentido. As duas últimas aulas e essa agora, de acordo com a nossa linha de raciocínio, a respeito da limitação do intelecto enquanto estiver no corpo, com relação à necessidade imperiosa dos fantasmas. Será que a alma separada intelige substâncias separadas? Quem entende que não, diz para nós que a alma é mais perfeita quando ela está unida ao corpo do que quando ela está separada. Porque quando ela está unida, ela faz naturalmente parte da natureza humana, porque o homem tem um corpo. Né? Nós vimos aqui que faz parte da natureza humana ter um corpo e ter uma alma, muito embora muitos filósofos, considerem que a nossa natureza está ligada apenas à forma, mas na verdade está ligada ao corpo também. Não este corpo, não o corpo de vocês, mas o corpo abstratamente falando. O ilemorfismo, a necessidade imperiosa do ser humano para ser dito ser humano, ter um corpo e uma alma. Além disso, alguns filósofos contam para gente que no conhecimento da substância separada está a felicidade última do homem. Ora, a alma só conseguiria isso com a separação do corpo. Esse conhecimento último da felicidade humana. O que para esses filósofos que defendem que isso não dá para fazer com as substâncias separadas, sendo a alma separada, diria que seria inadmissível. E o São Tomás resolve para nós, como sempre, e traz a solução. Olha, ele diz, quando a alma está separada do corpo, ela vai inteligir, voltando-se não para os fantasmas, mas para o que é por si mesmo inteligível. E assim ela vai conseguir se inteligir a si mesma por si mesma. Então ela se intelige nesse momento que ela está separada por si mesma, certo? Então o modo da substância da alma separada é inferior à substância angélica, mas ela é de modo igual, conforme ao modo de conhecer de outras almas separadas, que é justamente buscando aquilo que é absolutamente inteligível. Então, as outras almas separadas vão ter um conhecimento perfeito, certo? Porém, vai ter um conhecimento perfeito dos anjos. Um instante, um passo para trás. Ela vai ter um conhecimento perfeito, a alma separada, porque ela vai conhecer o que é absolutamente inteligível sem precisar passar pelos sentidos, mas dos anjos ela vai ter um conhecimento imperfeito e insuficiente, certo? Porque nós estamos falando de conhecimento natural e aqui da alma separada, certo? Porque só vou conseguir conhecer as coisas no seu estado de perfeição
na visão beatífica, do conhecimento da glória. É que o conhecimento da glória não é, digamos assim, conhecimento natural, tá? Aí a gente está falando da graça, aí é uma outra conversa. Mas a alma separada, enquanto separada, distinta do corpo, dissolvida do corpo, ela consegue conhecer as coisas absolutamente inteligíveis. A gente já falou sobre a questão da natureza da alma, que não é mutilada porque ela está fora do corpo. Ela só não vai dar conta de conhecer perfeitamente substâncias materiais superiores a ela, como os anjos. Mas, com relação a conhecimento de alma separada, será, de fato, perfeito, tá? Com a limitação de conhecer coisas imateriais superiores a ela. Próximo artigo. Se as almas separadas conhecem as coisas que se passam nesse mundo, já vimos que vai conhecer de fato as coisas absolutamente inteligíveis. E as coisas que se passam nesse mundo? O que são almas separadas, gente? Almas separadas são almas que se apartaram de corpos que foram mortos. Beleza? Almas separadas são almas que se apartaram de corpos que foram corrompidos, que se desfizeram, que foram mortos, que perderam a vida, tá? Então, essa alma separada, ela vai conhecer coisas aqui nesse mundo? Quem defende que sim, diz que se a gente não pudesse, se as almas separadas, melhor dizendo, não quero ser alma separada por enquanto, não. Diz que se elas não conhecessem, com elas não se ocupariam. Então, as almas separadas, se não conhecessem as coisas desse mundo, não se ocupariam das coisas desse mundo, no entanto, se ocupam. Além disso, os mortos aparecem aos vivos com frequência, para poder avisar sobre as coisas que nesse mundo se passam. Então, para alguns filósofos, de fato, as almas separadas conhecem as coisas que se passam nesse mundo. No entanto, São Tomás trará para nós a solução. Ele vai dizer: olha, as almas dos mortos não conhecem, por conhecimento natural, as coisas que se passam nesse mundo. Só as coisas absolutamente inteligíveis. São Gregório diz pra gente que os mortos não sabem como se dispõe, depois que morreram, a ida daqueles que ainda estão unidos à carne. Então, se São Gregório fala que os mortos não sabem como está a vida de quem está aqui, é porque, de fato, essa alma separada, ela não consegue ter esse conhecimento das coisas desse mundo, certo? Justamente porque a vida do espírito, ela vai ficar naturalmente muito distante da vida carnal comum. Assim como os seres corpóreos estarão muito distantes dos seres incorpóreos. E, por conta disso, eles também necessariamente serão distintos com relação ao conhecimento. E isso Santo Agostinho confirmava quando ele dizia que as almas dos mortos não têm contato com as coisas dos vivos. Então, nós estamos falando aqui de almas separadas, onde o corpo se corrompeu, morreu e elas apartaram. Não estou falando aqui de salvos ou não salvos. Estou falando de almas separadas. Independente de para onde cada alma vai, as almas se separam depois da morte, tá? Então, tanto Agostinho quanto Gregório vão dizer que essas almas separadas não possuem conhecimento das coisas que se passam nesse mundo. E essa é a solução que o Tomás vai trazer a partir da fala deles. No entanto, com relação à alma dos bem-aventurados, Santo Agostinho e São Gregório vão divergir. São Gregório vai dizer que isso não se deve pensar das almas santas, essa coisa de não fazer parte das coisas desse mundo, né? Não se deve pensar isso das almas santas, porque as almas santas enxergam na claridade do Deus onipotente. Olha que bonito. E São Tomás vai concordar com Gregório, certo? Uma vez que Santo Agostinho vai pensar diferente nesse sentido, como se tanto as almas separadas, lato sensu, quanto os bem-aventurados, aqueles que estão de fato na visão beatífica, que foram salvos, eles vão ter a mesma ignorância de conhecimento sobre as coisas desse mundo. No entanto, São Gregório vai dizer que, ei, as almas dos bem-aventurados enxergam não por si, mas na claridade do Deus onipotente, de modo que, como Deus enxerga tudo nesse mundo, também elas enxergarão. Tá bem? Então é isso que a gente ia falar hoje. Segunda tivemos apenas uma questão, hoje tivemos apenas uma questão e por isso as lives menores. Mas quarta e quinta nós vamos ter 2 questões por live, então venham com papel e caneta, anotem, prestem atenção, leiam a súmula e, óbvio, tirem as dúvidas. Tá bom? Então a gente se vê quarta-feira ao vivo às 15 horas. Um beijo.